É uma crise enorme contra um Flamengo também em crise, mas eu já adianto minha opinião. O Flamengo em crise nesse time é muito favorito para cima do Botafogo. Rafa, suas impressões, sua análise sobre o clássico carioca nesse final de semana no Brasileirão. Eu estou contigo, Abel, porque, de fato, a gente pode encontrar semelhanças, e aí é bom ter muito cuidado, né, quando a gente fala sobre isso, porque o torcedor pode interpretar de uma forma inadequada. Para a perspectiva de temporada do Flamengo e para a perspectiva de temporada do Botafogo, há semelhanças em termos de momento, de ambiente, de diagnóstico de crise, né, interna pelos insucessos. O Flamengo imaginava e planejou isso no seu orçamento, avançar bastante na Copa do Brasil e também na Libertadores. Ficou pelo meio do caminho nas duas competições. O Botafogo, no fundo, só pensava em se manter na primeira divisão. E está hoje, já há algum tempo, por sinal, frequentando o Z4 e mesmo que vença o Clássico, não sairá do Z4 ao término da rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, para os campeonatos que os dois se propõem a disputar, o campeonato do Flamengo é brigar pelo título, o campeonato do Botafogo é outro, é brigar para não cair. Para os campeonatos que cada um tenciona fazer, ambos estão vivendo uma fase de instabilidade, uma fase de crise técnica, sim, afora as questões relacionadas ao ambiente interno. Então, se os dois estão com os seus momentos emocionais, né, psicológicos, abalados, alterados por conta dos resultados recentes, um é melhor do que o outro. O Flamengo é mais time que o Botafogo, é muito mais time que o Botafogo. Então, manda a prudência que a gente desconsidere a questão comportamental, ambiente, cenário, momento e considere, já que há uma equivalência nesse primeiro aspecto, a questão técnica como um fator determinante para uma análise prévia desse clássico. E aí essa análise técnica, ela presume, supõe, sugere que a gente mantenha o Flamengo na condição de amplo favorito para essa partida contra o Botafogo. Vejam, o Botafogo faz algumas mudanças no time, né? O Rafael Foster vai ocupar uma vaga na zaga, a parte ofensiva vai ter uma alteração, que é a entrada do Juan, jogador extremamente questionado, a torcida tem muita insegurança em relação a esse atleta que é oriundo da base, e aí um time com 3 volantes, o Honda, que foi personagem pelas suas postagens, né, nas redes sociais nos últimos dias, mantido como titular, com o Zé Wellison e com o Caio Alexandre, Botafogo com 3 volantes, notadamente uma postura um pouco mais cautelosa, porque sabe que o Flamengo vai tomar iniciativa. Do outro lado, o Rogério Ceni nesse momento está acabando aí o último treino antes do Clássico e a tendência é que ele mantenha a formação do jogo contra a equipe do Racing, com algumas mudanças, uma delas o Pedro começando como titular, essa partida que era já uma exigência, inclusive, de muitos torcedores, mas após o jogo o Rogério explicou que o Pedro não tinha condições de atuar aos 90 minutos, embora eu pense que se o jogador pode jogar apenas um tempo, ele deve jogar o primeiro tempo e até quando ele aguentar, depois é substituído naturalmente. Enfim, tende a ser um clássico tenso pela questão do momento dos times, os dois, cada um com a sua competição, igualmente com obrigação de pontuar. Agora, se a gente analisar as coisas de maneira muito fria, é impossível não considerar o Flamengo amplamente favorito. E aí eu tô com você, Rafa. Agora há pouco eu pedi licença para não concordar com o Rafa. Me permita concordar com você, Rafa Marques, porque com toda a crise no Botafogo ou no Flamengo, por favor, né, vamos manter o respeito, mas são proporções diferentes, né, de elenco e da própria crise. O Abel já confirmou aí que o Eduardo Barroca faria a sua estreia, ele está com Covid, que ele melhore o quanto antes. O seu auxiliar, Felipe Lucena, vai comandar o Botafogo. Agora, Paulo Lima, o Flamengo precisa virar a página. Está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, o planejamento que foi feito lá no início já não é mais o mesmo, restou o Campeonato Brasileiro. É para chegando com tudo e mostrar que é um outro momento, né, Paulo? Não tem mais tempo para perder. Olha, Lívia, se a estrela solitária brilhar contra o Flamengo, a crise na Gávea vai extrapolar o ninho do urubu. Eu também estou com vocês. Eu acho que o caminho é o Flamengo vencer com muita facilidade. Na teoria. Tá passando o helicóptero aqui em cima, não se assusta. Na teoria, o Flamengo é o favorito. Agora, a adversidade que o Flamengo vive com os resultados negativos,
com tudo aquilo que implicou de prejuízo financeiro, prejuízo técnico e até certo ponto de dificuldade de relacionamento, né? Sabe que por exemplo, dificilmente o Diego Alves vai ficar no clube, o Pedro não ficará. Então, assim, algumas peças importantes que foram contratadas não andaram, não deram sequência. Mas é inegável que se você tiver que apostar suas fichas, né, em qualquer que seja o jogo, você tem que apostar no Flamengo. Pois é, o Flamengo do goleiro Diego Alves. E olha, pelo jeito não vai renovar contrato não, hein? Vamos dar uma olhadinha antes nos números? Números do Diego Alves no Flamengo, com vários títulos conquistados. Tá na história do Flamengo. Olha aí, os números obviamente chamam a atenção. 155 jogos, 133 gols sofridos. E uma coleção aí de títulos. Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, campeão também brasileiro do ano passado, além da Supercopa do Brasil desse ano e de 2 campeonatos cariocas. Rafa, emperrou pelo jeito essa renovação, tá mais perto de sair do que de ficar, não é isso? A tendência é essa, principalmente depois da renovação do contrato aí com o Hugo Souza, né? O Neneca, que, repito aquilo que falei ontem no Expediente de Futebol, viu o Abel, Lívia e Paulo Lima. Achei muito causuísmo por parte do Flamengo fazer, né? Utilizar justamente no dia em que estava se discutindo, se falando sobre a possibilidade do Diego Alves ficar ou não ficar, com o tempo, o espaço teoricamente direcionado para isso, para divulgar a renovação de contrato com o Hugo Souza até 2025, que é um goleiro de muito futuro, tem muito potencial, recursos incríveis. A gente costuma dizer, né, que é goleiro de pelada, no bom sentido, por favor. Aquele que vai em todas, o reflexo apuradíssimo, não consegue deixar de ir na bola, muita elasticidade. Esse garoto trabalhado, ele vai ser goleiro de seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Todavia, o Flamengo precisa entender o seguinte: para quem planeja se manter no patamar que o Flamengo se mantém já há algum tempo, de disputar para ganhar as principais competições, e para isso faz um investimento acima da grande média do futebol brasileiro e maior que todos os outros clubes, né, que disputam as mesmas competições, mais do que você ter um time, você tem que ter um elenco. Até aí não falei nenhuma novidade. E para você ter um elenco com a confiança necessária para o torcedor e para a comissão técnica, você precisa ter pelo menos dois jogadores por posição que você vai lá e escala sem nenhum tipo de preocupação. Significa dizer que eles nunca vão errar? Claro que não. Jogadores erram. São seres humanos, vão cometer falhas sempre. Só que não renovar com o Diego Alves, porque já tem o Neneca alinhado até 2025, me parece uma decisão muito mais de fundo econômico, porque é um goleiro caro, do que uma decisão de fundo técnico. E aí isso vai ao encontro de uma informação que começou a circular após a eliminação da Libertadores, que o Rodolfo Landim já está disposto a dar uma segurada um pouco nos gastos, porque o Flamengo acabou tendo aí uma baixa de receita no prognóstico orçado para 2020 com essas eliminações recentes. E também a pandemia, que impede que a torcida compareça no Maracanã e desenvolva, né, e gere aquelas rendas estratosféricas que os jogos do Flamengo costumam gerar. Então, eu entendo o seguinte: se a questão é econômica, esclarece isso, é porque ele pediu muito, é porque ele não aceitou o que nós oferecemos, ele quer ganhar um salário incompatível para o que a gente pensa, ok, você pode discutir. Agora, se for porque há uma segurança estabelecida pela renovação de contrato do Hugo Souza, eu acho um equívoco deixar o Diego Alves embora. É a famosa economia burra, Rafa Marques. Eu penso assim, não dá para ficar contando com apenas um único goleiro, lembrando que o Hugo está chegando agora, está se formando agora um excelente goleiro, mas é preciso ter banco, a gente sabe disso. Não sei se é nem só por conta do valor alto que ele recebe, mas pelo que o Flamengo deixou de arrecadar na Copa do Brasil e com a Libertadores. Paulo Lima, para a gente encerrar esse assunto do Clássico Carioca, se você quiser falar rapidinho sobre o Diego Alves, fica à vontade, mas eu quero mesmo saber o placar desse jogo, Paulo. Eu acho que dá 2-0 o Flamengo. E sobre o Diego Alves, esse raciocínio do Rafael Marques era o mesmo que eu tinha. Mas com a eliminação do Flamengo, deu para notar claramente que o Diego Alves não foi uma expressão de decepção.
né? O abatimento do Ilharão era um contraste com o Diego Alves. A situação, como eu falei, de vestiário não anda boa. Eu trouxe essa informação aqui exatamente no Tarde Redonda, junto com o Abel e com a Bruna. Hoje é sexta-feira, na quarta-feira, o Abel lembra disso. Eu falei, o Diego não fica no Flamengo. E falei da Itália também, informação, né, de que o Pedro, a Fiorentina não aceita parcelamento, exatamente que o Pedro subiu de cotação na Europa, e o Real Madrid, já no Fluminense, já queria o Pedro e agora voltou a investir no jogador. Então, as questões todas de vestiário mexeram muito com o clima do Flamengo, com a chegada do Rogério, né? E é isso, a diretoria não quer. A diretoria não quer mais, está investindo no Hugo, a renovação do contrato dele foi um recado muito bem dado pela diretoria. Agora, que vai fazer falta, vai, eu também acho. Mas fazer o quê? A diretoria não quer e o staff do Diego não quer conversar, então cada um na sua, cada um segue a sua vida. Meu palpite foi 2-0, né? Meu palpite é 2-1 Flamengo. Muitas vezes a gente, aliás, já cansamos de ver isso, né? Um time está muito melhor, tem